Bom dia! Está começando mais uma aula. Bom dia. Bora lá. Seguinte. Não sei se vocês... Deixa eu... Ah, não. Deixa eu quebrar ali. Não sei se vocês viram lá na casa em casa. Deixa eu ficar mais pertinho. Né? Eu não sei se vocês acompanharam, né? Espero que sim. A aula do último módulo da apostila anterior, o módulo 5, tá? Lá eu tratei sobre os teóricos iluministas, tá? John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, né? E aí, dentre esses teóricos do iluminismo, eu vou tentar fazer um resuminho aqui bem rapidinho, mas um resuminho mesmo. O vídeo está disponível lá no Coma para você poder assistir, beleza? Tá? Bem, o iluminismo, ele prega 3 bases. 3. Igualdade, liberdade e fraternidade, tá? E o iluminismo, ele surge para combater, para dar porrada no rei, certo? Ora, o iluminismo não aceita aquela soberania, aquela supremacia do rei, a vontade do rei, aquele personalismo, aquele patrimonialismo. Olha os termos que a gente viu na apostila número 1, né, na época do absolutismo. Então, o iluminismo ele luta contra isso, tá? Então, os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, essa filosofia iluminista, ela surge no século XVIII. Século XVIII, turminha, são os anos 1750, 1780, por aí. Beleza. Qual o objetivo da aula de hoje? É apresentar para vocês essas ideias iluministas no nosso tempo, no nosso dia a dia, no século XXI. Né? Como eu consigo ver, como eu consigo enxergar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade? Como eu consigo afirmar que nós vivemos em uma sociedade que coloca em prática as ideias iluministas? Esse é o objetivo da aula de hoje. Tudo bem? Beleza? Por isso... Professor. Oi? A Rafaela saiu sem querer, ela pediu pra você deixar ela entrar. Ah, vou deixar não. Entrou. Ah, o Harry vai entrar também. Legal, bacana. Bem, eita, 49 pessoas. Eita, lotado, hein, a aula. Enfim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo da aula de hoje, tudo bem? E aí, para responder a essa minha proposta, para você que chegou agora, bom dia, tá? O objetivo da aula de hoje é a gente analisar e ver o iluminismo na nossa época. Aqueles valores de liberdade, igualdade e fraternidade, que tá lá no módulo 5, na última aula antes das férias, tá? Tá lá no Coma, dá uma assistida, vê lá os teóricos, os filósofos iluministas. Beleza? É nóis. Bem, nossa, a Camila... Oi, Camila, tá tudo bem? Deixa eu ver. Oi, professor, tudo bom? Tudo, eu consigo ver. Bem, exercer a cidadania em pleno século XXI, o que significa isso? Ora, o que é ser cidadão? Ora, ser cidadão é eu ser participativo na sociedade, no caso, na cidade em que eu estou, ou na nação em que eu estou. Exercer cidadania é você participar da sociedade. Ora, o iluminismo prega isso. No absolutismo não existe isso, porque, bem, o que eu, mero camponês, vou participar no quê? Na decisão do rei? Eu não sou nobre. Lembra aquela distinção social? Então, o iluminismo vai lutar contra isso. E aí, na aula de hoje, aqui agora eu vou mostrar para vocês na lousa, esse comparativo, tá? Quais direitos surgiram a partir do iluminismo que estão presentes na nossa sociedade hoje? E para ficar claro para vocês esses direitos atuais, eu vou sempre fazer um comparativo com o período absolutista, lá no século XVIII. Tudo bem? Os anos 1700, o auge do absolutismo. Fechado? É assim que vai funcionar. Então, bora lá. Deixa eu... Não. Dá. Gustavo. Não. Quem tá com fone aí? Fecha o fone. Gente, me presta uma.
Que? Segura, fala. Pera aí. Nossa, do professor de geografia tá bem melhor. Oi, Pedro, então. Tá gravando? Tá ruim? Nossa, professor, até quando a gente não tá com você, você continua fazendo essas coisas de setinha. É mó difícil pra você, mano. Ô, professor. Lá. Me respondeu. Nossa, mano. Ai, já sossega. Agora fica mais claro pra poder enxergar. Que coisa boa. Ah, acho que o professor tirou o microfone, por isso que ele não Tirei não. Ah, não. É. Então ele não liga pra você, não, Camila. Desculpa, Camila. Perdão, é que eu tô tentando. Que é o Evandro? Louco, mano. Eu vou pedir a todos. Eu não tô conseguindo fazer aqui. Eu vou pedir a todos vocês. Deixa eu ver se é aqui. Para você fechar o seu fone. Senão não vai atrapalhar os outros. Isso. Ai, silêncio. Obrigado. Ótimo. Aí vocês dão um joinha na tela, tá bom? Sabe o joinha aí do... Tem aqui, né? Pra você dar o joinha. Todo mundo consegue enxergar direito a lousa? Tá? Eu vou traduzir, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho mais perto. Professor, tá escrito o que do lado da letra direita? Na lousa. Tá vendo? Eu não sou a única. Ó, vamos fazer primeiro essa parte e depois eu vou para lá, beleza? Ó, aqui tá escrito direitos civis, tá bom? E os direitos civis, ele é fruto do iluminismo e que está presente no nosso cotidiano hoje, direitos civis. E o que são esses direitos civis? Os direitos civis, eles são leis que vão pautar, eles vão nos mostrar como deve ser a relação entre os civis, então as pessoas, e o Estado, e o governo. Então, os direitos civis é um conjunto de leis, Putz, a luz aqui tá ruim, então eu vou escrever aqui, porque senão aqui você não vai enxergar, tá? É um conjunto de leis em que vai dar ordem nas relações, vai guiar as relações. Então, eu vou escrever aqui, ele vai guiar as relações entre as pessoas e o Estado. Essa luz aqui eu não sabia que tinha. Então vai ficar meio apertado, mas eu estou ditando aqui para você, tá? Os direitos civis, então, vão guiar as relações entre as pessoas e o Estado. Como deve funcionar as relações entre as pessoas e como deve funcionar a relação do governo, do Estado, com as pessoas, né? Como que o Estado deve se relacionar com você? Como que o governante deve se relacionar com você? Qual é a autoridade dele diante de você? Por exemplo, quando a gente fala do governante, não é só estou falando dos políticos, né? Mas o Estado, representantes do Estado é muito maior do que isso. Por exemplo, o policial militar, ele é um representante do Estado. Ele é representante da lei do Estado para botar ordem. Qual é a relação do policial com você? O policial, será que ele pode fazer qualquer coisa com você? Não, existe um limite. Existe um limite nessa relação. Deixa eu colocar pessoas. Beleza? E aí eu vou fazer uma comparação. No século XVIII, época do absolutismo, século XXI, o nosso período, tá? No século XVIII, na época do absolutismo, você tinha os nobres e os servos, turma. Ora, os nobres, eles tinham, né? Era uma galera que tinha as melhores condições financeiras, porque eles tinham uma concentração gigantesca de terra. Enquanto que os servos, tadinho, eles tinham poucas condições financeiras, pouco dinheiro. Por causa disso, eles eram tratados de maneira diferente.
A sua condição social fazia com que eles tivessem direitos diferentes. Se o nobre cometesse um crime, ele não ia ter a mesma punição se o camponês cometesse esse mesmo crime. Na época do absolutismo. No século XXI, ora, eu tenho um cidadão com muito dinheiro e um cidadão com pouco dinheiro. Eles vão ser iguais. Eles vão ter os mesmos direitos. Os direitos estarão assegurados. Aqui a igualdade defendida pelos iluministas é essa aqui, ó, e que está presente no nosso cotidiano, na lei. Eu não quero saber a sua conta bancária. Não quero saber. Se você cometeu o crime que for, ou a atitude que for, você tem que ser punido com o mesmo peso. O que define a ação da lei não vai ser a sua condição financeira. Vai depender simplesmente do seu ato humano, da sua atitude como cidadão. Certo? Beleza essa primeira parte? Manda joinha aí, que eu tô vendo ali. Isso! Gostei, Dexter. Isso aí, faz com a mão mesmo, assim, ó. Aê, gostei. Obrigado. Maravilha. Ótimo. Beleza? Então tá aí, os direitos civis. Portanto, enquanto vocês estão copiando aí, tá? Que eu sei que, né, demora um pouquinho, principalmente que a mão tá gelada, né? Vixe. Enfim, ó, a relação entre direitos civis, não é a relação entre as pessoas do Estado. Nessa primeira parte, eu mostrei para você a relação entre as pessoas, certo? No absolutismo, pelo fato de ser de uma família de nobres, ele podia cometer certas ações contra os servos que ele não ia ser punido. Ah, é servo, é camponês, é pobre, eu vou abusar, vou até violentá-lo. E é capaz do rei ainda me proteger. Falar, não, tá certo mesmo. Aqui não. Aqui somos iguais. Aqui tem leis que nos tratam iguais. Na teoria. Né? Beleza? Então tá aí. No século XXI aqui a gente consegue perceber, então, essa presença do iluminismo. Tá? E como que é a relação do Estado com a gente? Do Estado com o povo? Né? Qual que é essa relação? Bem, estou seguindo aqui. No século XVIII, como diria Luís XIV, l'estat c'est moi, o lalá. O rei francês, você tem o Estado é o rei. Né? L'estat c'est moi, o Estado sou eu. Ora, qual é a relação do rei com o povo? Ora, o Estado, o rei, no caso, ele pode executar as pessoas, ele pode prender quem ele quiser, ele pode executar quem ele quiser. É ou não é? Fala aí na sua casa. É. Muito bem. Então, o que acontece? A relação do Estado com o povo, do rei com o povão, é uma ação violenta. Né? É uma ação de violência. Então, é uma ação violenta. É uma ação violenta. Eu vou prender a pessoa sem provas. Eu vou prender alguém porque eu não gosto dela. O Estado, na época do absolutismo, funcionava dessa maneira. Muitos teóricos iluministas, acho que até comentei isso lá naquele vídeo. O Rousseau, um dos teóricos franceses, foi preso várias vezes porque ele criticava muito o rei. Nossa, tá torto aqui. Beleza? E no século... Epa! Apareceu para mim que a conexão tá instável. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Tá travando? Sim, tá tranquilo. Sim. Não, tá Tava travando um pouco só. Tá travando só um pouquinho, mas Dá pra ver. Mas às vezes trava a tela mesmo. Às vezes a voz fica meio esquisita também, mas... Voltou? Tá tudo bem? Posso continuar? Tá tranquilo? Pode. Beleza. Ora, o que acontece então no século XXI da relação do Estado com o povo? Para aqueles que não sabem, e quem tem pais, são advogados ou fazem direito, pergunta para eles, vê se
se eu tô certo ou estou errado. Pode ser que até tenha alguém aí do lado. A gente fala o seguinte, o Estado ele pune as pessoas. Para punir as pessoas, existe o Código Penal. Todo mundo sabe o que é o Código Penal? É um conjunto, o Código Penal são ações em que vão gerar para mim uma pena, uma exclusão, prisão. O que está no Código Penal vai lá, você vai ser preso. Então o que a gente pensa? Meu rosto não está aparecendo para vocês. Esse rosto que mamãe fez, tá? Então, o que você pensa? Professor, o Código Penal ele existe para punir aquele que comete um delito, que comete um erro para ele ser preso. Não. O Código Penal, na verdade, ele serve para limitar o Estado de não matar essa pessoa. O código, porque se você deixar, o Estado, a polícia, ela tem o poder de matar alguém. Ela tem uma arma. Eu posso matar alguém. Faz sentido o policial, alguém... Existem níveis de pena, né? Sei lá, alguém estava com fome e roubou uma lata de óleo ou um pacote de macarrão do mercado. Tá errado. Essa pessoa tem que ser punida. Tá errado. Beleza, mas vai lá o policial, vê isso, a pessoa ela não agiu, ela ficou tipo, não, beleza, eu devolvo, mas vai o policial, eu vou te condenar, pá, e dá um tiro na cabeça, tipo, calma, mano, peraí, ele não te atacou, o cara que roubou lá o pacote de macarrão não te violentou. Então, para que serve o Código Penal? Para limitar o poder do Estado, para não exagerar na hora de punir as pessoas. Existe uma regra que o Estado tem que seguir. Porque se não tiver o Código Penal, a gente volta para a época do absolutismo. O Estado ele tem força de prender quem ele quiser, ele tem força para isso. O governo, o Estado, ele tem um exército. Você tem o quê? Eu tenho minha mãe só. E minha irmã. E meu papai. Meu padrasto, na verdade. Entendeu? Então, o Código Penal, ele é para punir as pessoas, mas essa punição para limitar o Estado, porque senão o Estado pode fazer atrocidades com as pessoas. Então, na relação Estado e povo, você vai ter um Código Penal. Código Penal. Certo? Beleza? Essa é a primeira parte, tá? Bom. Não seria como o parlamento? Como que é? Então, o Código Penal seria que nem o parlamento? Não. O Código Penal é um conjunto de leis. É um conjunto de leis que limita o Estado, o governo, de te punir de qualquer maneira. Se não tiver o Código Penal, o exemplo que eu dei, ele pode utilizar de uma violência exagerada para um ato que não faz sentido. Para um ato pequeno. Entendeu? Sim. Maravilha. Beleza. Então, os direitos civis estão aí, né? Algumas características. Vamos lá para os direitos políticos, que são frutos do iluminismo. Vamos mudar. Vamos viajar. Pronto, parei. Eu quebrar isso aqui é um ano. Eu quebrar um negócio desse é um ano. É mó legal, né? Voar. É assim que eu vejo vocês, entendeu? Ó. Mó brisa, né? Essas ideias. As ideias, mano. Você é louco. Bastante. Ó, você já me conhece. Foi muito responsável. Bem, como que são os direitos políticos aqui na época do absolutismo, né? Você tem o rei. O rei, turma, ele tem... A população escolhe o rei? Aí você vai falar na sua casa aí, não. Escolhe o rei? Não. A população não escolhe o rei. O rei, ele é hereditário.
Ele é tipo que se fosse um descendente, né, do trono. Exato. Um exemplo, se eu sou rei, é meu filho que vai assumir o trono, depois é o meu neto. Assumir o depois... trono. Isso. Então você não Se tem... você não tiver filho, vai pro parente, né? Exato. Então sempre está numa mesma família, né? Sempre no mesmo grupo. Você não tem uma escolha popular. E o rei, ele tem a sua vontade, é soberana. Ele é o grande... Alguém tá cantando. Pô, esse muta aí, mano. Muta aí, mano. Quem tá Deixa cantando? só pra quem tá falando. Vem. Deixa eu ficar cantando. Cadê? Ai, Ele parou já. Isso, parou. Ótimo. Delícia. Gostoso. Bem, o que acontece? Então, no absolutismo era assim. Quando a gente vem para a nossa atualidade, olha os frutos do iluminismo. O líder político nosso não é mais uma escolha hereditária. É através do voto. É através do voto. E não existe só um candidato. Existem vários candidatos e candidatas. Portanto, eu vou ter partidos políticos aqui. Eu vou ter partidos. E caso eu não goste do governo, eu tenho o direito político de fazer manifestações. Eu tenho direito... Gosto. Se muta aí, ó. Eu tenho direito de fazer manifestações. Espera aí que eu... Deixa eu... Cadê? Ah, meu Deus. Não tem ninguém pra me... Eu não sei. Eu sabia colocar vocês num... Muta aí, guys. Ei, não precisa falar palavrão. Calma, Zoca. Deixa eu ver. Mas só falou muta aí, iguais. Ações, bate-papo... Ah! Aqui? Não. Não. Aê, foi. Maravilha, tá? Então aqui você tem os partidos. Então você tem aqui voto, partidos e manifestações, tá? No século XXI. São os meus direitos políticos. Não são só esses. Tem outros também, mas eu coloquei aqui só alguns. Tudo bem? Para finalizar, então, você tem aqui os direitos políticos. Olha o contraste, olha o iluminismo presente no nosso cotidiano. Aqui os direitos sociais. Bem, na época do absolutismo, você tem isso aqui de direito social. Ó, é muita coisa. É muita coisa. Separa bastante linha aí no seu caderno. Baixa um pouco a câmera. Baixar? Mas aí o pessoal... Levanta. Eu posso baixar? Vocês já copiaram? Deixa assim. Não, Deixa assim, Tá tá bom, sim. bom. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Tá bom. Fica assim. Ó, tem muitos direitos sociais na época do absolutismo, viu? Ó, é muito, ó. Zero. Nada. O que são esses direitos sociais? Eu tenho que vir aqui pro século XXI para entender o que são os direitos sociais. Por exemplo, o Estado, ele tem como dever oferecer educação. O Estado, ele tem o dever de ter UTIs para todo mundo, caso precise. Então, saúde. Essa reunião está... Né? O Estado, ele tem que garantir transporte. O Estado, ele tem que garantir também, outro direito social, saneamento. Eu vou precisar usar... E a segurança não entra? Entra. Também, eu só coloquei alguns. Tá? Para finalizar aqui a parte que eu quero mostrar um vídeo. A renda entra também, professor? O quê? A renda entra também? O Estado, sim, pode oferecer um auxílio para a pessoa não morrer de fome, dependendo do Estado. Por exemplo, no Brasil você tem o Bolsa Família. Sim,
É um direito social, sem dúvida, e muito importante, tá? Percebam que não adianta só eu ter direito político. Não adianta. Sem ter direitos sociais. A democracia ela só existe quando você tem a união dessas duas coisas. Por quê? Ora, vamos dizer que eu não tenha direitos sociais. Quem é que vai ter direito a voto, partidos e se manifestar? Quem tiver condições econômicas, financeiras de ter educação, saúde, transporte e saneamento. Se o Estado não garantir esse básico, pessoas de menor renda não têm acesso a direitos políticos. Daí, então, eu não tenho democracia. E não adianta eu ter direitos sociais e não ter direito a votos, não ter partido, não ter manifestações. Eu também não tenho democracia. Então, o iluminismo, obviamente, com o passar dos anos, ele foi aperfeiçoado e a gente está aqui no século XXI dessa maneira. Né? Eu tenho voto, partidos, manifestações e direitos sociais, para que todos, minimamente, possam ter acesso à democracia, ter acesso à participação, ter acesso a uma melhor educação e assim por diante. Beleza? Gente? Sim? Já copiaram? Beleza? Beleza, Aham. copiando. Copiou? Maravilha, vamos pro vídeo. Copiamos. Ou dá um print aí, não sei. Caraca. Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Vídeo. Calma aí, deixa eu tirar um print. É que vai, esse aí vai estar, esse vídeo que eu tô gravando vai estar no Coma hoje, gente. Fiquem tranquilos. Cadê? Cadê o vídeo? Aqui. Eu acho que é aqui. Isso. Não. Ixi. O que foi? Nada não. Vocês estão enxergando? Eu tô pelo menos. Aham. Sim. Oi, Sim, A pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: isso aqui é teoria. Será que os direitos civis e os direitos políticos eles estão presentes em todo mundo? Vamos ver. Não. daí é uma favela da Índia. كنا بنركب الصالون يعني كنا عم نبكي يعني شفنا الجثث شفنا الدنيا وصلنا قلبنا نروح على البلد يعني كثير والله عم بيغرقوا كله صاروا يعيطوا صاروا شنا كمان شنا كتير نام جوعانين في جوعانين كمان بالبرية كتير بحب بزاك ببكي
أنا كمان كل ليل يعني كنت أبكي يعني خدتي تكون كلها مية. عم بزعل ليش هيك الحياة صعبة. كانت كتير كبيرة بس أنا أول ما شفتها حبيتها. قررنا مشينا شوي في المي دخلت على البلد وكل ما نمشي نحكي على المي كنت قلبانة كتير كتير كتير. بعد ما خفت كتير 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 كتير. كتير رفقة عندي كان صار أفضل حدا. كنا دوم نخاف وأنا كان دوم يصير حرب وكل شيء. كانوا ياخذوا غصب عنا الرجال. هاي اخواتي هذول غصب عنا البيوت. ما في لا مصاري ولا شيء. كنا كويسين مع بعض ولا خير. كل واحد في عندي كان ألعاب وشيء بحبهم كتير. كنت أحاول أجيب المي. قالوا إنه بدكم تمشوا كتير تعبوا بدكم. Vai acabar a gravação, mas tudo isso que eu falei para vocês hoje, que é do século XXI, são valores que são construções. Não existe algo pleno, não existe ainda algo concreto. Há muitas sociedades, até digo dentro do Brasil, que não tem isso aqui, que não tem isso aqui. Tem gente no Brasil que não tem RG, CPF. Daniel Mongano no grupo. Então, o iluminismo, os valores iluministas ainda estão em construção, né? A democracia ainda está em construção. Ela é uma constante construção. Tudo bem? Turma, tenho menos de 1 minuto. Isso aí, tá bom? Acabou. Tchau, professor. Um grande abraço. E Bartolomeu.